Oi, meu nome é Lu e eu hoje vim usar os meus tarôs e a minha carta para falar com os geminianos e as geminianas, o que acontecerá com eles, o que nós temos pela frente no mês de junho, tá? Especificamente esse grupo agora, vamos ver se você se identifica, porque é uma leitura coletiva, mas eu pretendo falar com todos vocês geminianos que aparecerem por aqui. Vamos ver se a gente traz, primeiro de tudo, eu quero ver se eu consigo abrir essa carta para dizer exatamente qual é a jornada que você, geminiano ou geminiana, estão passando agora, nesse momento, tá? Qual é a sua jornada agora, nesse momento? O que você está vivendo? O que você está sentindo? As coisas que estão influenciando a sua vida à volta de você, né? Na sua volta. Olha, a carta coloca você num momento de forte conexão com as suas questões mais caras, digamos assim, mais ricas, né? Mais importantes. Então, aqui a carta está falando sobre você com um olhar muito atento ao lugar onde você mora, ao lugar onde você habita, a sua casa, seu lar, né? Muito, muito estimulados, todos os geminianos aqui que eu estou vendo, que desse grupo com o qual eu estou falando, muito estimulados a transformarem a casa, o lar, os lugares de seus aconchegos, às vezes pode ser um escritório próprio, um trabalho, ou mesmo que seja a sua sala dentro do escritório de alguém. Se você é muito concentrada nessa situação de transformar esse lugar num lugar aprazível, gostoso, para melhorar, aperfeiçoar cada vez mais a sua vontade de estar nesses lugares. Tá? Isso é uma das características que eu vejo da sua jornada atual. Você está com essa preocupação também na sua aparência física. Possivelmente é uma pessoa dama de ouros com, com o diabo, é como se você tivesse rasgando a roupa velha, né? Quer dizer, saindo de dentro de uma casca, de uma roupa que não representa mais você, né? E você começa a assumir desejo de usar cores, usar novas coisas que mudem um pouco os aspectos de como te olham. Mas não é pelos outros, é por você. Você está nesse movimento interno de enfeitar a sua vida, de enfeitar a sua existência. Isso está trazendo para você uma sensação de que o sucesso da sua vida está dependendo muito desse novo ponto de vista, né? De você se olhar e cada vez gostar mais de quem você é, de quem você vê no espelho, de você olhar para dentro da sua casa e ter cada vez mais orgulho, mais desejo de ficar aconchegada ali naquele lugar, no lugar onde você trabalha, ter sempre estar confortável, estar feliz dentro dessa roupagem. Com isso vai acontecer dentro do seu guarda-roupa. Você vai mostrar possivelmente que já está vindo de um período de uma certa insatisfação, de um certo comodismo com relação à sua fisionomia, né? Talvez há algum tempo já você esteja satisfeita com alguma coisa, um corte de cabelo, uma situação de pele, que você diz, puxa, eu poderia estar melhorando isso, até o meu corpo, musculatura, porte. E por que eu não estou fazendo isso? Eu vou fazer agora, está na hora de fazer. Né? Você sente que está na hora de fazer, só que vindo dessa carga que você estava vindo, estava muito difícil de arrumar tempo e espaço para enxergar isso. Né? Você tinha sempre uma desculpa que fazia com que você prorrogasse a ideia, a vontade de dar essa virada. Então eu diria para você que esse grupo com o qual eu estou falando aqui, eu quero ver se vocês se identificam, já está sentindo essa alegria, esse prazer de dar essa virada, sabe? Já está usufruindo um pouco desse bem-estar, já está começando a conseguir essa conquista, já está averiguando na sua vida o resultado dessas conquistas, de estar vivendo numa capa de vida, numa situação mais harmoniosa de vida, onde você se enxerga como uma pessoa mais bonita, mais bem realizada, mais feliz, mais leve também, né? Mais no que diz respeito aos lugarzinhos em que você constrói para você, você está construindo conforto e intimidade. Você está construindo lugar, os ninhos da sua intimidade. Então eu acho que essa é a jornada que se encontra agora esse geminiano ou esta geminiana com quem eu estou falando, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre a identidade de quem está na minha frente, tá? Do grupo que está se identificando. Vamos ver quem é, o que, né, de que jeito
de que jeito que se enxerga no mundo, quais são a sua posição, né, dentro dessa sociedade que agora vai começar a compartilhar com você isso. Vamos lá. Bom, eu vejo aqui que eu estou falando com um grupo de pessoas, eu estou falando com você, geminiano, que está no momento em que percebe que não há mais espaço para sofrer, principalmente de amor, tá? Então aqui é como se fosse uma coisa tipo assim, bom, independente de qualquer coisa, eu gosto de mim. Parece banal, né? Parece um papo meio blá blá, todo mundo fala isso, a mesma coisa. Tem que gostar de si próprio primeiro e tudo, mas, gente, isso é uma coisa tão fundamental. Quando você passa a gostar de você mesmo, você entende essa frase. Você entende que ela não é vazia, que não é um blá blá blá. É uma coisa de estar bem, estar confortável consigo próprio. Por isso, possivelmente, esse virginiano está com essa preocupação de montar um cantinho aconchegante, de estar ali satisfeito com o lugar onde reside, onde mora, onde habita, porque é como se tivesse dentro de uma intimidade dele com ele próprio, né? Mas esperando o compartilhamento também, de certo modo, né? Preparando esses ninhos de felicidade. É um momento em que me parece que esse grupo tá bem, sabe? Tá no momento que está conseguindo se sentir feliz, acorda de dia estimulado. Espero que seja você que está me ouvindo, porque é bom se sentir assim, né? Não é bom? Você tá desse jeito, todo dia quando você acorda você sente. E outras coisas também, falando coisas bonitas, pensando coisas bonitas, quer dizer, não é só bonito por fora, querendo se embelezar, também sentido dentro de si a beleza de algumas palavras, de algumas músicas, né? As sutilezas das artes, das coisas, trazendo isso para você num lugar de muito conforto. Então deve estar agradável, por exemplo, se você não experimentou, experimenta que eu estou acertando aqui com você. Abrir um bom livro, né? Estar na intimidade do seu próprio livro, você com seu livro, coisas assim, ouvir muita música. São pessoas que estão sentindo esse conforto, né? São pessoas que estão, assim, de parabéns, porque estão conseguindo estar numa linha muito bonita, onde a gente consegue administrar bem as coisas, né? Não fica nem altos e baixos, a gente consegue ficar ali naquela linha de temperança, onde a gente, através dessa nova tranquilidade, a gente consegue investir naquilo que traz para a gente a nossa segurança, o nosso conforto, né? Então, essas pessoas, elas estão sexualmente ativadas, elas estão num bom momento para se relacionar amorosamente e de forma carnal também, tá? Porque são pessoas que estão num padrão vibracional muito interessante para receber, né? Receber o elogio, receber o carinho, receber o amor do outro, né? Qual é o único alerta que eu quero ver se de repente está vindo para esse mês de junho, que é o que a gente vai fazer a previsão a partir de agora, tá? Até agora eu conversei com você, espero ter conseguido identificar esse grupo de forma que você se reconheça aí dentro. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre uma questão aqui que muito possivelmente já é a anunciação do que vem no mês de junho, tá bom? Tem um alerta aqui para gasto financeiro. Bom, na hora que eu estava lendo aqui para você, já imaginando você aconchegando o seu cantinho, modificando, possivelmente mexendo em estrutura, em arquitetura, em decoração e coisas assim, vi você com vontade de rasgar todas as suas roupas velhas, mudar o cabelo, mudar o penteado, comprar roupa nova, fazer tudo isso que faz com que a gente se identifique com a nossa nova persona. Eu confesso para você que eu pensei assim, putz, grana, tá gastando dinheiro. Né? Tomara que esteja com uma abundância para gastar dinheiro. Aí entra uma carta de alerta no final dessa identificação, falando de cuidado com perda financeira, quer dizer, cuidado para não se empolgar nessa mudança e querendo realmente partir para essa de se enfeitar, de se valorizar, etc. Tal. Tanto você quanto os seus cantinhos, né? Cuidado para você não gastar mais dinheiro do que pode, tá ok? Isso acontece nas melhores famílias, tá? Bom, agora eu vou começar a olhar a sua jornada daqui para frente. Como é que vai rolar em junho? Foi para isso que eu vim aqui hoje, né?
O que está previsto para esse grupo de geminianos que está aqui agora se identificando com essa leitura? A carta fala de consagração, né? Mas olha só que coisa curiosa. O que seria consagração? É mais ou menos como dizer, não vai acontecer nada de muito extraordinário em junho para você. É quase como se eu fosse dizer isso. Por quê? Porque a carta diz que tudo que foi plantado, que você já está sentindo, já está percebendo, já está vibrando nessa energia, né? Tudo isso que a gente falou aqui agora, que já é o que você vem vivendo, agora se concretiza, se materializa, mostra provas de que chegou, te dá as garantias de que chegou. Isso é um hábito que a gente não tem na vida. É curioso porque eu tenho muitos clientes que eu atendo, homens e mulheres, em terapias continuadas, né, na terapia sensitiva. Eu observo os homens, eles têm mais vontade de fazer esse checklist, né, essa materialização dos fatos, ser percebida, ter a consciência de que conseguiu materializar os seus desejos e os fatos, do que as mulheres. É curioso isso. Às vezes a gente precisa fazer o tal caderninho da gratidão e a tal caderninho do desejo, justamente para a gente ficar passando a limpo essas coisas que a gente deseja e conquista, porque às vezes a gente se esquece. A gente se esquece não só de que a gente está desejando aquilo, por incrível que pareça, a gente se esquece do que deseja. Como a gente também, às vezes, se esquece de agradecer quando a gente conquista, entendeu? Então, o que a carta está sugerindo aqui para esse mês de junho? Que essas pessoas, mesmo que passe pelo mês de junho sem uma virada muito grande, um significado diferente, algum fato novo, inédito, que compreendam que estão materializando tudo que plantaram até aqui, nos últimos tempos até agora, né? Começa em junho a surgir alguma coisa para você nova, muito mais no sentido de dizer, ó, nada aconteceu, sinal que tá tudo dando certo, né? Sinal que você está no caminho certo, vai, continua, prossiga. Então, não me parece que o mês de junho, para esses geminianos, será muito diferente. Aí tem aquele negócio de todo ser humano que fica assim, mas aí não vai acontecer nada. Mas aí eu vou ficar entediada porque eu vou parar para pensar, puxa, mas podia ter acontecido aquilo, podia ter acontecido. Mês de junho, nesse processo seu das conquistas, vai ser um mês de solidificar o que você tem conquistado, tá? E não significa que isso não seja muito. Por quê? Porque nos meses seguintes, vocês vão estar aqui para acompanhar, eu vou voltar a abrir carta para você e você vai me dizer se a partir desse momento em que tudo se solidifica, se concretiza e o que você está fazendo ganha um ritmo, né? Você sente que ganha um ritmo e que efetivamente se materializa, você vai observar que isso vai servir para os meses consecutivos, entendeu? Então, eu diria para você que é um mês tripé, é um mês de caçamba organizada, tá? É um mês de prossiga que tá dando certo. Time que tá ganhando não se mexe. Tá bom? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou ver qual é o destino que o mês de junho preserva para você, tá? Eu vou pedir que as cartas sejam mais específicas de como que pode acontecer nesse mês de junho de você se deparar com todos os seus desejos e vontades, e etc, e os seus sonhos, e como é que você pode ter uma percepção de que as coisas estão ainda acontecendo firmemente para você, né? Então, o seu destino em junho, como é que ele será percebido? Olha, a primeira carta que aparece é o 9 de paus. O 9 de paus, para mim, dentro desse jogo, tem um simbolismo muito interessante, porque ele aparece com a carta das uniões, né? Com a carta das outras pessoas que estão em volta da gente, nos passando um feedback da vida. É quando nove é o nosso. Nós somos um fruto em meio a um pomar cheio de frutos. Nós somos parte daquilo.
Então, muito da pureza do fruto que está em volta influencia você e vice-versa. Muito do subsolo em que todos vocês estão plantados tem a mesma interferência nas raízes de vocês, compreende? Então, essa carta daqui, que é a carta simbólica desse jogo, o Ás de Espadas, diz: prossiga nessa tua intuição de que você está aqui dividindo esse pomar com uma porção de gente e que mesmo que tudo isso esteja só no momento de maturação para colher os frutos, todo mundo passa por essa situação em conjunto, tá? Fique tranquilo, porque isso daqui você vai receber o feedback de quem está à sua volta. Então é aquela capacidade que você vai ter, intuitiva, sensitiva, de uma pessoa que tem apuração, que consegue, né, vibrar em energias de sutileza, não energias densas, baixas, de compreender que são chegadas as horas. Então, assim, vai ficar muito claro quando você olhar em volta que houve uma maturação daquele pomar que você faz parte, que as coisas estão se solidificando, estão acontecendo, estão se materializando para você, ok? Eu acho até de suma importância que eu vou até buscar aqui para vocês verem, que a gente tenha essa visão de que chegou o momento do pomar, chegou o momento do fruto amadurecer. Então, assim, você pode pedir isso para o universo. Você já parou para pensar nisso? Se eu estiver falando com uma pessoa agora que volta e meia faz isso, mas poxa, eu quero. Tá bom, mas você pediu? Você materializou esse desejo dentro do seu peito? Você falou: universo, me dê a prova. Porque essa carta daqui é uma prova de que você está no caminho certo. Foi tudo que a carta falou até agora. As de espadas, você está no caminho certo. Prossiga. O que é o mês de junho? Nada, é só prossiga. Não é nada. É um mês bom, justamente porque formaliza o amadurecimento do seu pomar. Ou seja, tem coisa mais saborosa do que você enfeitar o seu cantinho, enfeitar a sua casa, a sua salinha de trabalho, ter, né, aquela alegria de estar naquele lugar, de mudar o seu guarda-roupa, de se enxergar com uma roupa nova no espelho e falar: meu Deus, que delícia, consegui trocar de roupa finalmente, me interessei por mim mesma, em ficar cada vez... é o sabor de um pomar, é o sabor dos frutos já amadurecendo. Então, assim, o que tem para acontecer a partir de agora? O que você desejava. O que você desejava está acontecendo. A forma que você vai enxergar, a forma clara que você vai enxergar de que houve uma etapa cumprida em junho agora, você vai olhar em volta e vai se identificar no seu pomar. Você vai se identificar no meio desses frutos saborosos. Você vai se identificar como uma pessoa que tem a convicção de que está indo no caminho certo na vida. Então, está usufruindo dessa magia que essa lua está aqui atrás, desse Ás de espadas, tá vendo? Ela está falando do futuro, mas ela está falando de um futuro que é um futuro imaginado. É a magia da luz da lua já ali funcionando para ela. Então, eu acho essa carta muito linda. Acho que você, geminiano, e você, geminiana, vocês vão ter viagem ao exterior, possivelmente. Deixa eu falar, esse negócio de viagem ao exterior tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente interpreta isso pelo seguinte. Eu tenho uma conhecida, por exemplo, que está me chamando para conhecer um spa que ela tem lá no sul do país. Eu estou aqui no Sudeste, eu estou no Rio de Janeiro, ela está lá embaixo da casa, chegando na Argentina já. E ela tem um lugar bom para nadar. Eu tô doida para ir para esse lugar, mas para mim é tipo assim, tem que tirar passaporte, comprar passagem aérea, como se fosse uma viagem à Europa, porque eu ando preguiçosa. Ultimamente tenho viajado pouco. Então, essa viagem ao exterior aqui, não necessariamente para você precisa ser carimbar que você vai sair do aeroporto para ir para outro país, ou para outro canto. Pode ser você se deslocar para lugares que você deseja, lugares que não são só distantes, mas são muito novos na tua rotina, que significam uma viagem de forte impacto para você. Vai acontecer isso em julho. Aí você vai dizer: mas você falou que não ia acontecer nada de especial, viagem é maravilhosa. É porque você já está nesse ritmo. O seu pomar já está ali, você já está, né, nesse momento já de florescimento, de amadurecimento. Então, para você, uma viagem é uma consagração a mais, é mais uma forma de você ter ali o checklist. Está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. Prossiga nesse caminho que tudo vai dar certo, ok? Eu não sei se eu já estou aqui há muito tempo, se vocês já querem que eu encerre com uma carta de conselho.
Vamos lá. Eu não sei que eu perco um pouquinho a hora, mas acho que eu já falei bastante coisa. Bom, agora eu tenho que falar com vocês. Vocês acabaram de ver que eu estou usando uma dália aqui, né? Estou usando uma cola. Para saber o que eu tenho que falar. Vamos lá, peraí. Conselho final. Vamos dar um conselho final para esse grupo de geminianos. Tomara que vocês tenham se identificado. Se não se identificou, lembra de algum amigo geminiano que tem. Não se esqueça, tem que ter gêmeos. Tem que ter o Sol em Gêmeos, tem que ter a Lua em Gêmeos e tem que ter o ascendente em Gêmeos. Ou senão a pessoa conhece o seu mapa astral e que sabe que Gêmeos está ali numa situação de bastante interferência, tá bom? Não é só quem tem o Sol em Gêmeos, tá bom? A Lua também é muito importante e o ascendente. Vamos lá. Um conselho final. Esse conselho final aqui, eu achei até estranho esse conselho. Vou até pedir para a carta me explicar melhor isso aqui, que eu não entendi muito bem esse conselho, não. Engraçado, foi um alerta de que você tem que tomar cuidado para não sair desse tá dando certo, vamos em frente, né? Que a carta falou o tempo todo. Para você não sair desse ritmo. Porque existe a possibilidade de você sair desse ritmo. Quais são as possibilidades que aparecem aqui, tá? Já que é um conselho final, olha, é uma pequena mudança num lugar que leva você, talvez, para um desgaste físico desnecessário. De repente, começar a se sentir confortável dentro dessa pele nova, vamos dizer assim, e realmente gastar mais do que pode, né? Ou de estar assim também muito carente de dividir isso com terceiros, né? Porque veja bem, lembra que os aspectos legais da jornada que você está vivendo agora e que você tem que continuar em junho dizem respeito a essa calmaria, essa coisa de juntar, botar o seu ninho agradável, gostoso para você antes de qualquer coisa. Depois você vê se recebe alguém ou não, entende? Transformar a sua sala de trabalho em algo gostoso para você, né? Então, a carta fala aqui que pode acontecer em junho de você desviar um pouco esse caminho e começar a ter necessidade de dividir toda essa formosura, essa doçura, esse sabor desse momento que você está vivendo de pomar cheio de frutos. Isso tudo pode levar você para sair do seu rumo, pensando muito numa solidão que você não tem, numa necessidade do porquê que tudo isso está acontecendo na minha vida se eu não tenho com quem dividir, ou coisa que o valha, tá? Então, assim, será que está todo mundo vendo? De repente querer se mostrar demais, né? Quer dizer, está muito mais preocupado em mostrar o resultado do que você está construindo do que necessariamente usufruir. Tome cuidado com isso. Olha só, anota essa frase que eu vou te dizer. Tome cuidado em junho. Está muito mais preocupado em mostrar para os outros o que você está conquistando, tá? De fazer valer, de mostrar, que as outras pessoas reconheçam, que venham curtir isso junto com você, do que usar isso como benefício para si próprio, tá? Para o seu conforto, para a sua disposição, para a sua felicidade de se olhar no espelho e se ver transformada, transmutada para melhor, se identificando melhor com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, tá bom? Isso é muito mais para você. Eu não estou dizendo que você não tenha que... Eu não estou dizendo que não é para você se... né? Não, tudo bem, daqui a pouquinho você vai ver que vai mudar um pouco essa sinalização, essa assinatura astrológica, vai mudar até o teu ponto de vista de encarar isso, você vai ver o quanto é gostoso dividir com alguém. Mas você vai dividir, a carta diz aqui, na hora certa. A construção de tudo isso está sendo feita primeiramente para você, geminiano. Obrigada, até o próximo vídeo.